dia, bem-vindos à nossa aula virtual, né, nossa formação. Como sempre, o nosso público fiel, né, que temos entre nós sempre em nossas formações, que são os professores de ensino religioso da Secretaria Municipal de Natal, docentes das redes de ensino do Rio Grande do Norte. Temos também professores do ensino privado conosco, graduandos de ciências da religião e convidados que também participam conosco desse momento formativo. Sejam todos bem-vindos. Então, como sempre, a gente sempre destaca essa parceria, né? A formação continuada, ela é uma realização da Secretaria Municipal de Natal, através do setor de ações e projetos do Departamento de Ensino Fundamental, cujo trabalho está sendo realizado em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, né? Através do Departamento de Ciências da Religião, e nós estamos desenvolvendo o projeto de extensão BNCC e ensino religioso. Nós temos uma equipe que está empenhada nesse trabalho, a equipe de organização e coordenação, que ela é composta pela professora Araceli Benevides, a professora Irene Vandenberg, o professor Valdinei Silva, os três são da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e lecionam no curso Ciências da Religião. Temos a professora Socorro de Oliveira, professor Marcos Francis, que integram a Comissão de Ensino Religioso da Secretaria Municipal da Educação de Natal. Conosco também a professora Fátima Araújo, a professora Maria José Nunes, a professora Sunamita, são professoras que estão conosco desde a construção do nosso referencial de ensino religioso aqui na rede e que estão colaborando também conosco na formação. E temos conosco o graduando Aleph Medeiros e a graduanda Áquila Ribeiro, que também está conosco nesse processo. Então, eu quero colocar para vocês, né, que hoje o painel virtual terá como tema História local, experiência do espaço urbano. Vamos nos deleitar, né, com os conhecimentos e experiências que serão compartilhados pelos nossos convidados na manhã de hoje. Espero que todos aproveitem. Então, agora eu vou passar para a professora Araceli, nossa amiga, nossa professora, que traz conosco, além de tudo, é escritora, poetisa, e que coordenará um momento reflexivo conosco nesta manhã. Com você, professora. Bom dia a todos e todas. É um momento, assim, bem curtinho, nem sou eu que vou falar. É o poeta que vai falar em meu lugar. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tales em complicados silogismos a aritmética hedionda dos coveiros. 1, 2, 3, 4, 5. Esoterismos da morte, e eu vejo em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Pronto. Esse é o Augusto dos Anjos, aí está o link para quem quiser o poema todo, e boa manhã para vocês, para que a gente reflita sobre essas apresentações, esse trabalho muito interessante que Irene e toda a equipe vai compartilhar conosco. Um abraço. Obrigada, professora Araceli. Agora nós vamos passar para o início da pauta, né, onde a gente vai ver o que nós vamos estudar, aprender nesse momento formativo da manhã de hoje. Então, vou passar para a professora Fátima, que fará essa descrição da pauta de hoje.
Bom dia a todos e a todas, né? Nossa formação. Nós vamos começar com a nossa pauta, o início de nossa pauta com o socorro. Agora vamos continuar, né? Foi a apresentação da professora Socorro Oliveira, da secretaria, né? Já tivemos a reflexão pela professora Araceli. E agora vamos continuar a nossa reunião de hoje com o nosso painel, cujo tema será História Local e Experiência do Espaço Urbano. A apresentação dos formadores será pelo graduando Áquila, da UERN, né? Os formadores que irão participar desse painel será a professora Irene e o professor Diego, desculpem. Né? O nosso mediador de hoje será o professor Erlon, nosso amigo, né, da Secretaria Municipal também. Teremos depois, né, as interações, comentários, perguntas e esclarecimento dos participantes através do chat. A lista de frequência e avaliação será postada pela professora Sunamita. O suporte de ferramentas estão sendo feitos, né, pelos graduandos Áquila e Aleph. Os avisos será dado pela professora Socorro Oliveira e o nosso encerramento será feito com o professor Marcos. Então, a todos, uma boa formação, né? Aproveitem bem desse painel. Eu passo agora para a apresentação dos formadores, né, com o graduando Áquila Ribeiro, da UERN. Bom dia, gente. Eu vou apresentar os nossos formadores desta manhã. Professora Irene, né, já nossa conhecida aqui, Irene Vandenberg, que tem a graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é professora do Departamento de Ciências da Religião da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, atua em projetos de ensino, pesquisa e extensão com interface nas ciências sociais, história, educação, turismo e memória, chefia a Escola da UERN, Educa, Departamento de Ações de Extensão da Universidade que funciona no campus de Natal e coordena o projeto de extensão BNCC e Ensino Religioso. O nosso próximo formador é o professor Diego Fontes de Souza Tavares, que é licenciado em Ciências da Religião pela UERN, licenciado em História pela UFRN, mestre em Ciências das Religiões pela UFPB, e doutorando em Ciências das Religiões também pela UFPB. É professor de ensino religioso da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, é autor do livro Os Muros do Além, a construção do cemitério do Alecrim e a dessecularização da morte em Natal, e é pesquisador de temas urbanos em Natal, como a história do cemitério do Alecrim e a presença da comunidade israelita em Israel. E o nosso mediador desta manhã é o professor Erlon Valério Silva de Araújo. Também é graduado em Ciências da Religião pela UERN, tem especialização em Ciências da Religião, também pela mesma instituição, desenvolveu pesquisas sobre ensino religioso e proselitismo e lendas urbanas em Natal, o caso da Viúva Machado. Professor do ensino religioso da rede básica do município de Natal, foi presidente do Conselho de Alimentação Escolar, é dirigente sindical na pasta de direção da capital do Sinterne e desenvolveu os projetos O Sagrado no Folclore Brasileiro, Árvores Sagradas Baobá, Tenda Literária, A Lenda do Curupira, entre outros. Passa a palavra agora, então, para o professor Erlon, que irá fazer a mediação do nosso painel de hoje. Com você, professor. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar fazendo parte dessa mediação,
né? Só corrigindo um pouquinho, eu sou dirigente sindical do SINT-RN, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte, desde 2015. Eu tenho uma experiência de vida que faz parte da minha vida, da minha história de professor de ensino religioso, e a professora Irene Vandenberg, ela é uma das pessoas que são colunas nessa minha formação, né? A professora Araceli também tem a mediação, mas a professora Irene tem uma base muito grande de construção daquilo que eu imagino, porque eu trabalho muito a questão da religiosidade popular. Eu acredito que existe um espaço muito grande nas ciências das religiões para fazer pesquisa nesse campo, e eu acredito que podemos fazer muito mais ainda pela cidade do Natal, pelos espaços urbanos que fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição. E quero dizer para os que estão na graduação, os que são também mais experientes, que pela minha experiência de sala de aula, de ensino religioso do estado e município, né, há mais de 10 anos, eu costumo sempre levar pessoas da comunidade para conversar com os alunos, né? Sejam pessoas idosas, sejam pessoas que têm uma experiência de vida no interior do estado, sejam pessoas que têm experiência de vida dentro da comunidade, dentro da vivência prática, e eu penso que é isso que vamos fazer, mais ou menos, dirigir nesse momento, porque trazer pessoas para dentro da escola e falar da sua vivência, da sua prática religiosa, da sua prática cotidiana de vida, é importantíssimo e também faz parte da nossa grade, né? Em muitas aulas que são dirigidas para o ensino religioso, tem que convidar pessoas da comunidade para justamente falar das suas experiências do dia a dia, e eu quero passar, sem mais delongas, a palavra para a professora Irene, que a gente poderia chamar de doutora, de qualquer outra coisa, mas me permita, professora Irene, de ter essa proximidade, que eu acredito que são essas limitações que às vezes nos distanciam e transformam pessoas que são extremamente inteligentes e capazes em pessoas distantes, e você nunca permitiu que isso acontecesse, sempre esteve próximos de nós. Então, quero passar para a professora Irene, 30 minutos, professora, me permita, faltando 5 minutos, que eu possa dizer que o seu tempo está se esgotando. Professora Irene. Certo, Erlon. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras, Erlon. Queria só falar, inclusive, você disse aí da história, não precisa me chamar de doutora, na verdade, isso é parte, né? Ninguém diz que fez ensino fundamental, ensino médio, não se intitula pelas suas graduações, né? Eu acho que essa coisa de precisar colocar um título à frente do meu nome é uma grande, enfim, é desnecessário, né? A titulação serve para outras questões. Então, pode continuar me chamando de Irene, né? Pode me chamar de professora Irene, que é o bastante. Esse é o grande título que eu acredito que todos nós temos, né? Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho, o tema da nossa formação hoje é História Local e Espaço Urbano, né? E a ideia é dar continuidade, né, um pouco a uma discussão que nós fizemos no encontro passado, onde nós discutimos a questão da dinamização do conhecimento, né? No encontro passado nós falávamos sobre a construção de estratégias para tornar o ensino e o acesso ao conhecimento mais dinâmicos, mais próximos, mais concretos, né, para o aluno, além do que tornar mais interessante, mais convidativo. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa presença, né, no caso da história local, mas também dos elementos da religião e da religiosidade em nossa cidade, pensando e trazendo para o universo do ensino religioso
uma discussão, um debate que é muito importante e oportuno, né? Tanto na academia como também no ensino fundamental, que é o de aproximar o conhecimento, né? O conhecimento sistematizado, né? Formal, de uma experiência concreta, de uma experiência que nos é familiar, né? E isso a gente hoje vai fazer pensando a partir de algumas experiências. No meu caso, eu vou refletir sobre algumas questões e compartilhar esse projeto, algumas informações sobre esse projeto que eu desenvolvo juntamente com o professor Hodson, e em seguida a gente tem também a presença do Diego, que está conosco aqui hoje, agradecer desde já a disponibilidade dele em partilhar, né, conosco esse momento, e Diego também vai falar sobre um tema de espaço urbano, né, e dessa experiência com o ensino religioso, né. Erlon está hoje mediando, mas Erlon também tem uma experiência muito interessante sobre, né, na época da especialização, Erlon fez um trabalho de pesquisa para o TCC da especialização sobre a Vilma Machado, né, e aí o trabalho de Erlon é muito importante, muito significativo, porque ele também aproxima exatamente esse tema das lendas urbanas, né, e da relação com o ensino religioso. Então, acho que hoje a gente tem um grupo que tem trabalhado, que tem investido nessa discussão sobre o espaço urbano e sobre essa relação com história e ensino religioso. Né? Então, assim, eu pediria, Áquila, por favor, você passa para o próximo slide, né? De início, para que a gente possa pensar, né, o que é a história e sobre o que ela fala, né? Desde de crianças, né, ainda no ensino fundamental 1, lá, na verdade, lá na educação infantil a gente já começa a sinalizar algumas questões para se pensar os contextos em que as crianças se inserem, mas, sobretudo, já no ensino fundamental 1, a gente já direciona ainda que de forma, né, polivalente, mas com temas e com orientações para se pensar a história, né, e depois a gente vai cada vez mais especializando, digamos assim, esse conhecimento no universo da formação escolar. Só que desde o princípio, quando a gente está falando de história, muitas vezes essa história da qual nós falamos, nós professores, né, e nós escola, na sala de aula, essa história ela está um pouco longe, né, eu trouxe aí essa imagem, né, das pirâmides do Egito, meio que para fazer essa metáfora, né, do ensino de história. Eu digo que à medida que a gente vai crescendo em idade e em formação escolar, mais distante nós vamos ficando do nosso mundo concreto, né? Na verdade, o ensino escolar tem um pouco disso, a gente, por uma condição pedagógica até, né? Nos primeiros anos da escolarização, a gente trabalha muito com esse mundo do concreto, do palpável, do visível, né? Para que a criança se relacione com esse mundo do concreto e vá podendo construir suas conexões, projeções, mas à medida em que a gente avança do ponto de vista escolar e também em idade, a escola ela vai se distanciando desse mundo concreto, né? Ela vai se distanciando dessa realidade próxima. E aí chega um ponto que a gente termina por saber mais das pirâmides do Egito e dos faraós do que daquilo que nos é familiar, doméstico, próximo, né? Aquilo que nós passamos em frente, que está na nossa rua, que está no nosso bairro, que está, enfim, na nossa cidade. Então, a gente se prepara, por exemplo, para falar sobre temas que estão em locais que muito
de forma muito improvável nós estaremos lá um dia, ou se estivermos, estaremos apenas numa condição de visitante pontual, e, no entanto, a gente não sabe, ou desconhece, ou não se aproxima de temas que fazem parte do nosso ser, da nossa identidade, do nosso cotidiano, daquilo que nos formou enquanto sujeitos de história e de cultura, né? Então, nesse sentido, eu queria sempre reiterar a importância do que é a história e do conhecimento histórico, e dizer que, assim, a história, ela serve para contar, para falar, para narrar, para registrar aquilo que é próprio do homem, né? Aquilo que é próprio de um interesse humano, né? Então, a gente, nesse sentido, a gente pode ter história de tudo que se imaginar, né? Então, a história, ela não é necessariamente uma grande narrativa que fala sobre os feitos de grande envergadura, né? De personalidades ou de grandes civilizações ou de grandes momentos e culminâncias de processos sociais, políticos, bélicos, enfim. Na verdade, a história, ela trata de tudo o que é objeto de interesse e de conhecimento do homem, né? Pensando a partir de uma perspectiva do seu tempo, né? Temporal. Então, esse marco do tempo, ele é uma condição própria da história. E aí, importa ainda dizer que, na verdade, quando a gente fala que a história, ela tem essa condição do tempo enquanto um marco, não significa também dizer que a gente só faça a história do passado, tá? Existe uma história do presente que se constrói hoje. Essas são questões que a reviravolta, digamos assim, da história no século XIX, né, finais da década de... Já começa com a escola dos análises, depois com o estudo das mentalidades, e aí a década de 60 vai ser ainda mais forte em relação a isso, 60, 70, e hoje, cada vez mais nós nos apropriamos de uma compreensão mais ampla de história, né, para compreender justamente essa condição do que é próprio do homem e do que o constitui enquanto processos de vivência, de relações, de processos, enfim. Né? Então, a história, ela fala de muitas coisas, desde que essas coisas sejam algo de interesse e para o conhecimento humano. Né? Pode passar, Acla, por favor. Nesse sentido, eu gostaria, na verdade, passe, por favor, eu alterei o slide, tudo eu faço nas carreiras, passe para o próximo, aí depois eu volto para esse aí, né? Na verdade, assim, quando a gente pensa a história, e aí, em particular, os temas dos quais nós vamos falar hoje, né, ele se incorpora dentro de uma perspectiva de compreensão nova da história, que também é chamada de nova história, né? Que é essa história que se interessa, que busca, que pesquisa, que se dedica a uma compreensão de uma história ao mesmo tempo que próxima, mas também de uma história que é múltipla, que não é uma história serial, que não é uma história dos grandes eventos, que não é uma história das grandes personalidades, mas de que é uma nova forma de compreensão da história, pensando a partir das conexões com aquilo que há de diverso no humano, né, nas sociedades, mas também daquilo que está no plano do cotidiano, da microhistória, né, das relações em planos mais reduzidos do ponto de vista de um recorte, eu diria, geográfico, cultural, etnográfico. Né? Então, assim, essa é uma perspectiva que vem sendo
cada vez mais projetada dentro da história, não é? E ela é uma história que se baseia, sobretudo, em métodos que se relacionam com diferentes ciências humanas, sobretudo com a sociologia e a antropologia, pensando essa história das práticas sociais, das relações, das comunidades, enfim, né? No texto do Helder Macedo, que está nesse livro que eu vou mostrar em breve, o Helder Macedo vai fazer essa relação com aquilo que está dentro do escopo dessa nova história, falando dessa prevalência, né, dessa estruturação dessa nova história a partir dessa condição de interdisciplinaridade entre as ciências humanas, né, defendida pela Escola dos Análises, e que dispôs, em primeiro plano, objetos de estudo até pouco tempo, até pouco discutidos, ou fatalmente esquecidos pelos historiadores, né, que isso é uma fala do Peter Burke, que é um dessas personalidades, desses intelectuais que vai militar nesse campo da nova história, né? Então, essa revolução da história, pensando-a a partir de temas que estavam esquecidos, apagados, que não eram objeto de interesse da história, eles vão emergir enquanto temas significativos. O Peter Burke vai mencionar aí alguns, mas a gente pode arrolar uma série de outros, né? Então, estudos como sobre a infância, né? Então, tem o estudo clássico do Philippe Herrier, a história da família e da criança, né? Então, é um estudo clássico. A morte, os diferentes trabalhos, o próprio Philippe Herrier vai ter trabalho sobre ela também, sobre a morte, né? O Diego certamente falará bastante sobre alguns temas a isso ligado, a história da loucura com o Michel Foucault, né? E outros temas como o clima, os odores, a sujeira, a limpeza, gestos, corpo, a feminilidade, a história da leitura, da fala e até mesmo a história do silêncio, né? Além de algo que é muito oportuno e importante, que se relaciona diretamente conosco, que é a história das religiosidades, né? Antes de pensar na perspectiva de uma nova história, a história que se fazia acerca das religiões era a história institucional, a história das instituições, a história dos dogmas, a história das doutrinas, né? E com a nova história abre um leque de possibilidades para se pensar essa religião enquanto prática, né? Essa religião no domínio da vida cotidiana, naquilo que a gente vai chamar da religião vivida, né? Então, é essa nova história que vai dar conta de uma série de trabalhos que hoje estão no âmbito do interesse e da atuação do que a gente faz e do que a gente ensina lá nas ciências da religião, mas também no ensino religioso, como domínio temático dentro desse universo da nova história. Então, isso é para que a gente consiga compreender o quão importante essa nova história e traz em termos de aproximação com uma realidade que nos mostra o quão múltiplos e o quanto próximos nós podemos estar, né? Aí, Acla, por favor, volte para o slide anterior. Esse aqui é um material que foi publicado pela UFRN, é um livro online, né, um livro e-book, não é? Um e-book, e que está disponível para acesso gratuito online. Nesse livro, ele é organizado por um grupo de professores do Departamento de História, né? E ele é um livro, na verdade, de historiadores, né? Todos os autores são historiadores, né? Reflexões sobre a história local e produção de material didático. E esse livro ele é muito interessante, além dele ser bastante didático, ele é um livro que vem discutir justamente essa relação de uma história mais próxima, de uma história do lugar, de uma história que deve compor esse universo
dentro do ensino de história, né? Mas, né, como o ensino religioso ele se relaciona de forma muito importante e significativa com a história, também com a geografia, né, a língua portuguesa, enfim, com as ciências humanas, né? As ciências humanas na escola, eu acho que esse é um material interessante e que pode nos inspirar, porque ele orienta em relação a uma determinada abordagem e algumas metodologias que podem ser úteis aos professores de ensino religioso, né? No Classroom da formação, eu vou disponibilizar o link onde tem esse livro acessível, tá certo? Pode passar, Aquila, por favor? Pode passar. Pronto. Um dos textos que estão nesse livro é do professor Muiractã de Macedo, que é professor da UFRN, do SERES, né, do campus do Seridó. E aí eu peguei um extrato, né, eu peguei aqui em outro slide alguns blocos do que o Muiractã fala nessa defesa da importância de se compreender e de se relacionar com essa história local, e esse extrato é desse capítulo, Educação pela Cidade, Aprendendo com o Patrimônio e a Memória Urbana, né? E o Muiractã vai dizer assim, de nossa aldeia ao mundo. É preciso que entendamos que a história local não se resume à dimensão abreviada da cidade. Por menor que sejam os objetos historiográficos, sujeito histórico, região, cidade, bairro, etc., não são autossuficientes. Ou seja, não bastam por si só para que compreendamos a sociedade e as transformações do mundo físico. Melhor, a história de nossa cidade não basta por si só para explicá-la. É necessário recorrer a outros contextos e relações. Afinal, as explicações históricas são relacionais. Sempre dependem do entendimento que teremos ao entrelaçar que ocorre entre várias escalas, entre a região e o país, entre o país e o mundo e o indivíduo. Sendo assim, é possível estudar nossa aldeia em conexão com a história regional, nacional e global. A vantagem de trabalharmos com o local é a materialidade que ganha o objeto de estudo. Isso é especialmente valioso quando nos damos conta de que a história que ensinamos geralmente parece-nos distante, tanto geográfica quanto temporalmente, né? Então, refletindo um pouquinho sobre o que o professor Muiractã traz aí nesse pequeno extrato do texto dele, né? Muiractã é um desses professores e pesquisadores que tem investido, que tem a importante bandeira de estudar sobre o local, né? Ele tem importantes estudos sobre a região do Seridó, né? Ele investiu durante a sua carreira como um todo no estudo sobre o Seridó, né? E o que ele está dizendo aí é que é importante a gente trazer essa nossa aldeia para próximo de nós, para que nós possamos compreendê-la, mas não compreendê-la de uma forma folclórica, de uma forma desconectada. Pelo contrário, essa condição do local e dessa materialidade do local, ela nos permite pensar o que o nosso local reflete e espelha relações mais amplas, né? Então, nem nós somos desconectados do mundo, nem o mundo está desconectado de nós, né? O Diego, quando certamente for falar sobre o cemitério, vai fazer essa ponte, porque, por exemplo, o cemitério é do Alecrim, mas ele é resultado de um processo que acontece em escala mundial, mas ele se concretiza em Natal por meio do cemitério do Alecrim. Uma série de aspectos que o Diego pesquisa sobre a morte e o cemitério são questões que estão acontecendo em todo o Ocidente e que se materializam em nossa cidade por meio de práticas e de lugares particulares, né? Então, assim, por que não trazer essa condição de materialidade, de concretude para o nosso estudante,
para pensar processos que são locais, mas também são processos mais amplos, né? Então, é essa a ideia de trazer essa possibilidade de diálogo do nosso estudante com esse universo, né, de coisas que estão próximas a nós, né? Pode passar, Aquila, por favor. Então, é nessa perspectiva que o Muiractan, aí também eu trouxe mais 3 pedacinhos do texto dele, ele vai falar da importância de trabalhar a partir de algumas perspectivas, né? Em história, existe um conceito que foi forjado por um autor chamado Pierre Nora, né? Que é o conceito chama de lugares de memória, né? O que são os lugares de memória, né? Como ele traz aí, é onde a memória se cristaliza e se refugia. O Pierre Nora vai dizer isso, né? E que lugares são esses? Monumentos, praças, prédios, arquivos, cemitérios, hinos. Esses lugares podem ter uma palpabilidade, ou seja, são coisas que se pode tocar ou simplesmente são criações imateriais humanas que buscam fixar a memória de um grupo de pessoas, de uma comunidade, até de uma nação, em logradouros, fórmulas discursivas, orações, ditados, hinos, emblemas, comemorações, canções, narrativas, míticas, festas, etc. Então, esses lugares de memória necessariamente não são lugares no sentido geográfico, físico, monumental, tá, gente? São elementos que participam da nossa condição de vida, né, da nossa condição concreta e atual de vida e que nos reportam a elementos de uma condição de memória e de história e de cultura, né? Então, é a partir dessa perspectiva de trabalhar com esses lugares de memória que é possível aproximar esse mundo da história e da religião e religiosidade, no nosso caso, né, de uma percepção mais concreta, né, mais contextualizada desse nosso aluno, né? E aí, se o Pierre Nora trabalha com essa perspectiva dos lugares de memória, mas no Brasil em particular, a gente trabalha com 2 eixos, digamos assim, de uma forma expandida, né? Sempre se fala, quando se falava em cultura no Brasil e se falava em patrimônio, frequentemente se falava em patrimônio material, então, que é aquele patrimônio que a gente chama de cal e pedra, né? Então, são as edificações, mas ampliou-se essa compreensão de patrimônio, entendendo que aquilo que nós somos, ele resiste no tempo, na nossa memória, nas nossas práticas, nas nossas vivências e nas nossas referências identitárias, tanto a partir de monumentos e de espaços concretos, mas também de referências que estão na oralidade, que estão nos nossos saberes, que estão nos nossos 5 minutos, saberes. professora. Certo, Erno. E aí a gente tem aí o patrimônio material, né? As cidades, edificações, documentos, objetos, espaços, né? Enquanto que o patrimônio imaterial são todas essas criações humanas que não teriam necessariamente uma base física, ou pelo menos não seria o princípio definidor dela, né? Nesse patrimônio imaterial estariam as formas de expressão, né? Canções, danças, teatro, de uma coletividade, suas maneiras de fazer determinados processos, a culinária, o artesanato, suas formas de viver e agir, né, as celebrações, formular seus conhecimentos através do pensamento, dos costumes e das instruções, né? Então, assim, isso é importante para que a gente pense o quão nós podemos aproximar a nossa prática escolar, o nosso ensino, né, de elementos dessa condição patrimonial,
né? E aí eu vou mostrar algumas imagens da caminhada histórica que a gente faz, e aí a gente faz um percurso e leva os alunos para a rua. Mas eu sei que a condição é diferente do professor do ensino religioso, que tem uma série de turmas, às vezes crianças muito pequenas, né? E há condições, questões objetivas, concretas e materiais de poder levá-los para fora da escola. Mas há como trazer o patrimônio para dentro da escola. Há como trazer essa perspectiva também, como a gente sempre vem falando, investigativa desse aluno, que conhece questões, né, do seu cotidiano e que podem ser trazidas para esse universo. Por favor, Áquila, passe para o próximo. Então, é nesse sentido que a gente pode trabalhar com a perspectiva da educação patrimonial. Pode passar, Áquila, para o próximo. E aí eu vou compartilhar um outro material também do Classroom, que é uma cartilha produzida pelo IFAM, chamada Educação Patrimonial e Inventários Participativos. A partir dessa cartilha, a cartilha ela orienta o que é educação patrimonial e a possibilidade de construção dos chamados inventários participativos, que é, inclusive, extremamente interessante para se trabalhar, né? Tem toda a metodologia de como trabalhar com isso, para se orientar, né, a realização de pesquisas na própria comunidade, reconhecendo, né, lugares, objetos, celebrações, formas de expressão e saberes da própria comunidade, né, e com isso levantar informações significativas sobre esses espaços. Então, isso aí é um material muito bacana que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu também uso ela agora nas minhas disciplinas de História na universidade. Pode passar, Áquila. E aí, só para finalizar, né, diante de todo esse contexto, a gente tem realizado, né, já desde de forma aberta, desde 2018, a caminhada Espaços Sagrados do Centro Histórico de Natal, que eu coordeno, juntamente com o professor Rodson, mas a gente conta também com a colaboração de alguns, né, ex-alunos, alunos, enfim, o Diego que vai falar aqui logo em seguida. Certo, estou terminando, Erlon. O Diego que vai falar logo em seguida, ele colaborou com a gente na última caminhada também, né? O Camison é quem colabora também apresentando, mas também é quem fez lindos registros da nossa caminhada. Fernando, que está aqui na reunião hoje, ele também contribuiu com a gente. Um ano estava participando, no ano passado também apresentou os espaços. Davi, que também foi nosso aluno, e a Suzana, né? Então, o que é que a gente tem acontecendo aqui, né? É um projeto justamente que põe em prática essa condição de experimentar o espaço urbano, de enxergar uma história nacional, mundial e local integrada nessa compreensão de patrimônio. Pode passar, Áquila. Como é que surge a caminhada, né? A caminhada surge justamente do encontro entre diferentes referências, né? De atividades de ensino. Na verdade, eu comecei, a primeira experiência foi com uma turma, salvo engano, 2015, 2014, e a gente fez o encerramento da disciplina num processo como esse. Cada aluno ficou responsável por apresentar um espaço, e a gente foi para a rua, e a apresentação do seminário era lá. E aí, em 2018, a gente retomou esse projeto de uma forma mais ampliada, abrindo, os alunos participam, mas também outras pessoas podem ingressar. E aí, esse projeto foi a confluência dessas ações de ensino, mas também de projetos que eu iniciei de pesquisa, né, sobre a memória religiosa da cidade, e que foram incorporadas a um projeto também de extensão. Pode passar, Áquila. Já estou fechando, viu, Erlon? Só vou passar as imagens. Então, o objetivo
da caminhada é exatamente, a gente vai fazendo um percurso, que eu vou mostrar aqui o mapa, né, desse percurso, em que a gente vai percorrendo o centro histórico e falando, conhecendo a história de monumentos, de instituições, personagens e pratas ligadas ao repertório religioso, né? Então, é muito comum existir trabalho sobre o centro histórico, mas muito na perspectiva monumental ou de história da cidade, do ponto de vista político e de outras questões. E essa caminhada, em particular, ela tem um foco voltado para a questão religiosa. Então, a gente construiu esse percurso sempre focando tanto na perspectiva da diversidade, como também da religião. Pode passar, Aquila. Então, o formato, ele acontece, né, como eu disse, é uma caminhada. Normalmente a gente faz no dia 15 de novembro, esse ano a gente não programou, porque tanto é eleição, como a gente está nessa condição de pandemia, e o povo fica me cobrando, mas eu tenho receio de sair aglomerando uma ruma de gente no meio da rua e depois ser presa. Ou então ser cobrada por garantir álcool, higiene, não sei o que, eu não vou fazer isso, né? Então a gente está repensando aí algumas coisas. Então o percurso ele dura aproximadamente 3 horas e ele 3 quilômetros, perdão, e ele tem um tempo de 4 horas. Pode passar aqui, que aí a gente vai ver as fotos finais. Esse aí é o percurso, a gente sai ali da Junqueira Aires, em frente à Capitania das Artes, passa pela Igreja do Rosário, visita, passa também, fala, cada ponto desse a gente passa em frente e a gente explica cada ponto, fazendo uma correlação, né, de uma forma ampla, como eu disse, com aspectos locais, mas também de outros níveis, né, nacionais, regionais, do Ocidente, enfim. Então, a gente passa lá no Palacete da Viva Machado, na Igreja Presbiteriana, na Sinagoga, na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Catedral Metropolitana. A gente não vai na Federação Espírita porque é um pouco distante e aí não dá, senão não daria tempo, mas a gente lá na Catedral, a gente fala da Federação Espírita, passa na Praça Padre João Maria, na Irmandade Bom Jesus dos Passos, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, na Praça André de Albuquerque, no Grande Oriente do Brasil, na Igreja do Galo, Santa Cruz da Bica, e, por fim, a gente encerra no Cemitério do Alecrim, certo? Então, o percurso é esse que está sinalizado aí com as bolinhas. Pode passar, Aquila, por favor. Então, aqui só são as fotos e eu já terminei. Aqui foi em 2018, pode passar, Aquila. O grupo que estava em 2018, aqui também em 2018, aí em frente da sinagoga. Pode passar, Aquila. Aí também, em frente da Igreja do Rosário, também, aqui já foi 2019, né? Então, cada ponto a gente para e fala sobre, e o bacana é que a gente vai caminhando e conversando. A gente tem um momento que a gente para e faz a exposição, mas na medida que a gente se desloca, encosta um, encosta outro, começa a travar um diálogo e assim a gente vai conversando. Pode passar, Aquila. Aí na Igreja Presbiteriana de Natal, né, na primeira igreja presbiteriana de Natal, vizinho da prefeitura, que, engraçado, 2018 a gente só ficou do lado de fora, 2019 a gente entrou, até na torre a gente subiu, o sacerdote lá abriu, explicou, foi bem bacana, o povo bebeu água, foi no banheiro, porque como é feriado, é um dia também que a gente não encontra nada aberto, né? Pode passar aqui. Aí já é no cemitério, né? Pode passar. Aí também é no cemitério, né? Veja que a gente fica um número considerável. Tem uns que desistem no meio do caminho por causa do calor e do cansaço, mas em geral quase todo mundo chega lá. Pode passar. Aí também no cemitério, ó, o Diego aí, eu estou de costas, Diego, Rodson ali na frente, pode passar. E aí é a imagem só para vocês terem uma ideia de como nós crescemos, né? Em 2018 nós éramos um grupo menor, na verdade algumas pessoas chegaram depois dessa foto, mas era realmente um grupo menor, em 2019 já foi um grupo maior, inclusive veio um ônibus de estudantes do ensino médio e integraram a comitiva e eles ficaram muito interessados, né? Perguntando, foi muito bacana.
e pode passar. Só para fechar, resultado desse projeto, né, da caminhada, a gente também, o mesmo grupo, vem trabalhando, né, Temes está aqui, está participando de algumas ações com a gente também, na construção de um livro sobre a memória religiosa da cidade, né, um livro que a gente concorreu no edital da FUNCARTE, a gente conquistou o recurso, então em breve a gente deve estar publicando esse livro. A gente está trabalhando num projeto de oficinas de pesquisa para serem feitas de forma virtual, e a ideia é sempre de ampliar a caminhada e fazer com que isso seja algo acessível, né, e que possa estar disponível como um roteiro educativo, pedagógico, mas também turístico, né, porque nós temos o que mostrar além de praia, né, então é isso. Obrigada, Erron, e a gente conversa. Obrigado, professora Irene, falou por 37 minutos, né, e cada fala foi impressionante de apropriação de informação extremamente importante para a nossa formação. Eu estava acostumado na academia de ter 2 aulas da senhora toda semana, então eu tinha normalmente eu tenho o privilégio de ter 2 horas de escuta dessa magnitude que é o seu conhecimento, né? Então, escutar por 37 minutos foi nada diante do universo que a senhora tem para mostrar. E passar para Diego Fontes, né, professor da rede pública e também pesquisador também, mestrado, doutorando. E eu quero dizer também, professor Irene, que o meu trabalho, se a senhora permitir, ele faz uma alusão a Viva Machado, mas se lembra que a minha ideia era desmitologizar o mito, né, que a senhora até tentou me corrigir várias vezes, eu sou muito teimoso, né, que a história já está montada, não tem como desfazer, né, a senhora me disse essa frase e ficou muito marcada essa sua fala na minha construção de história, e exatamente a senhora está certa, não tem como desfazer, mas temos como estudar e se debruçar sobre ela, né. E quando eu fui no cemitério do Alecrim, visitar o túmulo de João Machado, que é o filho adotivo de Amélia Machado, né, desconstruindo o mito, né, de Amélia Machado, que ela adotou o filho da irmã dela que faleceu, e João Machado era o nome do Machadão, né, eu posso até fazer esse recorte também, que deveria não só chamar Arena das Dunas, mas poderíamos fazer essa recordação da história nossa, do passado, que é forte também na memória das pessoas, né, do passado, e poderia ser a Arena das Dunas João Machado, né, Arena das Dunas Machadão, podemos fazer esse levantamento enquanto provocadores desse momento. E quando eu fui visitar o túmulo do João Machado, eu me deparei lá com o túmulo dos maçons, da maçonaria, que tem lá a pirâmide do Egito também, né, faz parte, né, o olho de Horus com a pirâmide do Egito faz parte da simbologia maçônica, onde a senhora fez a referência das pirâmides do Egito, e ela não só está lá, mas também está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano também, né, faz parte, ela é forte nesse sentido, né, a história do Antigo Egito. Então, ela só não está lá, mas também está aqui também. E me deparei com o túmulo de Padre do Padre João Maria, me deparei com o túmulo do soldado Gonzaga. Assim, tem muitas histórias para ser contada pelo cemitério do Alecrim. Tem uma parte, não sei se Diego vai fazer esse levantamento dessa parte, quando eu entro, fiquei muito curioso de saber aqueles túmulos que estão na parede, né? Que logo no início do cemitério tem uns túmulos na parede, e quando eu fui fazer o levantamento dentro do jornal A República, que é o jornal que conta a história do passado da nossa cidade do Natal, né, o início da história, são túmulos que faz parte da Irmandade dos Passos, né? Irmandade das pessoas do Passo da Pátria, né, Irmandade dos Passos, que eles pagavam valores para poder ter aquele túmulo naquele ambiente e para fazer a manutenção da família. Tinha reuniões institucionais
escrita no jornal, que, né, quem está devendo ainda, que pague, estava lá cobrando. Eu fiz todo esse histórico para poder fazer o recorte da história da Vilma Machado, 1934, que foi o ano que Manuel Machado faleceu. Para fazer esse histórico de lá para cá, eu tive que fazer toda essa contextualização, inclusive fui lá no IFAM que eu fiz essa pesquisa, né? Temos que fazer muita visita ao IFAM, viu, professor Irene, porque lá conta muita história nossa, do que nós podemos levantar. E quando eu deito a foto que eu tirei da Irmandade dos Passos, dos túmulos da Irmandade, eu imagino que é um restício também do Morada da Paz que temos lá no satélite, né? Que é como é que pode o cemitério público ter pessoas pagando para poder ter o túmulo lá, né? Assim, são coisas, são recortes que nós vamos fazendo, vamos dialogando com a história e colocando para os dias de hoje, fazendo esses recortes. E aí eu deixo a palavra para Diego Fontes, e no que eu contribuir, professor Irene, pode contar comigo também. Com você, com a palavra agora, Diego Fontes, 30 minutos. Bom dia a todos, né? Mais uma vez eu agradeço a Irene e toda a equipe da formação continuada pela oportunidade de estar participando, né? Divulgando a pesquisa, valorizando... Diego, só um minutinho. Quem quiser se inscrever, né, para fazer perguntas à professora Irene, professor Diego, pode fazer, que eu faço a inscrição aqui. Cada um terá 3 minutos para fazer suas intervenções. Depois eu retorno para vocês dois, tá, professor aí, Diego? Então, de onde eu parei, né? Valorizar a nossa história local, que, como está sendo temática dessa aula, formação continuada de hoje, a Irene também já tem esse projeto, né, muito rico, inclusive, de estar fazendo esse tour histórico, religioso, valorizando o conhecimento que, pelo menos, todo natalense deveria ter, né? E é até muito contraditório, porque daquelas 16 pontos que ela mostrou, né, se a gente fizer uma base, até mesmo para quem estuda aí, são muito poucos que a gente conhece, né? E um projeto de extensão desse é muito valoroso na medida que une perfeitamente história, religiosidade, sociologia, todas essas histórias, esses estudos, né? E como ela me convidou, né, para falar sobre o Cemitério do Alecrim, como você falou também, a gente tem um leque de possibilidades de como construir uma aula, né? Seja de campus, seja em tempos de pandemia de forma virtual, e eu tentei de forma bastante sintética poder mostrar como a gente pode trabalhar, né, o Cemitério do Alecrim abordando todas essas temáticas. Como eu já fui apresentado, eu sou professor, né, da rede estadual, atuo na Escola Estadual Estela Vanderlei e na Escola Estadual Professor Fernandes Machado, que estou atualmente de licença para terminar o doutorado. Pode passar, por favor? Então, né, essa é uma foto autoral minha, porque mais à frente vocês vão ver, infelizmente, nós não temos, embora seja um patrimônio histórico, né, foi tombado em 2011 pela prefeita, então, vigente Carla de Souza, né, o cemitério, ele é um patrimônio histórico, mas a gente vê que há um descaso público gigantesco nele, né. Se nas áreas fins do Estado, né, segurança, saúde, educação, a gente vê que tem um descaso, imagina a parte que valoriza a nossa história, né, é muito comum isso. Só para complementar o que eu estou dizendo, pode passar, até eu dizer a página, por favor, pode ir passando, só para eu mostrar, pode passar, aqui, volta, por favor, essa é a nossa entrada, né, do cemitério, quer dizer, como é que um turista, como é que nem um natalense que vai passando na frente tem noção de que isso é o cemitério do Alecrim, né? Não tem nenhum frontispice, não tem uma placa, não tem nada, né? E isso depois da nossa reforma, né? Da última reforma que teve nele. Então, embora seja um patrimônio histórico e cultural, como é uma tendência que Irene falou também, de forma geral, global, que vem sendo atualmente, né? Cemitérios serem tombados pelo seu valor histórico, pelo seu valor arquitetônico, que eu vou comentar mais à frente, e nós não temos valorização nenhuma sequer de algo que remeta e que diga que ali é o cemitério. Pode voltar, por favor. Passa para frente, só um, por favor. Obrigado. Então, né, como Irene falou que, como a gente poderia fazer uma aula de ensino religioso sobre o cemitério do Alecrim, né, me veio à cabeça, primeiramente, o 8º e o 9º ano, né? Nós, atualmente, como todos nós sabemos, né, nós temos uma base comum,
curricular, né? Ou seja, isso foi um avanço muito grande e deve ser valorizado para a nossa área, porque, antes de tudo, ela valoriza o ensino religioso como uma área de conhecimento. Ou seja, ela fala que é importante para todo cidadão brasileiro saber e ter esse conhecimento que integra o ensino religioso. Né? E dentro do 8º e 9º ano, dos objetivos específicos desses anos, particularmente, né, nós temos todos esses pontos aí que nós podemos abordar no estudo de cemitérios, no estudo da morte, e que o cemitério do Alecrim, particularmente, qualquer outro tipo de cemitério, pode se integrar, né? Não são todos os objetivos específicos desses 2 anos, né? São o 8º e o 9º ano. A pessoa comentou ali, mas eu comento depois. Aqui o 8º e o 9º ano, né? Ou seja, discutir, no que tange ao 8º ano, discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. Ou seja, o 8º ano ele estuda basicamente como as religiosidades podem ou não interferir na esfera pública, podem ou não interferir na política, na economia, né? E o cemitério do Alecrim é fruto justamente disso, quando a gente chegar mais à frente, né? A gente vai ver como ele foi surgido, por que existe uma capela ali dentro, quem dominava isso, como ele foi secularizado, se ele era secularizado, se não era. Ou seja, temas totalmente pertinentes ao que a gente pode abordar no 8º ano, né? E para uma aula de campo, como eu falei da possibilidade também, a gente pode introduzir nesses 2 anos juntos. A gente sabe que o calendário no cronograma escolar de ensino religioso ele é muito ruim, né? Nós só temos uma aula para abordar, uma aula por semana, o que nos dá 8 aulas por bimestre. Não dá para abordar o que a gente estuda, o que a gente sabe que é necessário um aluno, um educando de ensino religioso saber, né? É um cronograma muito apertado, que dificulta a gente, né? Nos torna, entre aspas, sobrecarregado mais que outros professores, porque nós temos mais turmas, nós temos mais cadernetas, enfim. Nós podemos também, a partir do cemitério, o quê? Analisar as diferentes doutrinas e tradições religiosas e as concepções de mundo, vida e morte dela, né? A partir do momento que na estrutura tumular, né, você vê uma suntuosidade, você vê o que eles abordam na sua estrutura, nós podemos avaliar aquilo ali, né? Fazer uma biografia da pessoa, fazer uma história a partir justamente daquilo que Irene estava falando, não mais a partir das grandes personalidades, né? Valorizar o que a história local e a nova história fala, né? Fernando Brudel, um dos teóricos e pioneiros da nova história, né? Ele fala justamente rompendo com essa história positivista, como a Irene estava falando, né? Que valorizava somente o documento escrito. Ele fala, não, nós não devemos se apoiar só no documento escrito, que inclusive foi feito pelas autoridades, né? Ou seja, foi feito pelos vencedores, como diria Nietzsche, que a história foi feita, né? Nós, hoje em dia, nós podemos valorizar qualquer outro tipo de vestígio humano que ele deixe. Dentre ele, a arquitetura, a arqueologia, né? Qualquer coisa que, assim como as abelhas fazem os favos para juntar o seu mel, ele diz, né, nós também podemos fazer história com tudo aquilo que a humanidade deixa. A arte, a pintura, a arquitetura, os cemitérios com os túmulos, né? Então, era basicamente isso que eu teria para falar no 8º ano, né? O 9º ano, como a gente sabe, ele trabalha diretamente com a questão das mortes, né? Dos ritos fúnebres, as crenças reencarnacionistas, ressurreicionistas, as crenças da ancestralidade. O 9º ano ele trabalha basicamente muito isso, né? Então, para o 9º ano é algo mais rico ainda, a partir do momento que ele valoriza e prioriza como as tradições religiosas veem seus ritos fúnebres, veem o que eles entendem da passagem para o que eles entendem de um possível além. E isso é muito valorizado na arquitetura como lá nos cemitérios de forma geral. Pode passar, por favor. Então, né, uns pontos temáticos que nós poderíamos trabalhar numa ida ao cemitério, numa aula que abordasse cemitérios, morte, etc. Né? Primeiro de tudo, nós teríamos bastante disciplinas abordadas nisso, né, o que é a interdisciplinaridade, né, e que as ciências da religião são, e o ensino religioso em si, por ser fruto dela, né, é interdisciplinar por natureza, né, nós trabalhamos com diversas ciências, seus métodos metodológicos, científicos, de como construir uma verdade. E o que é que nós podemos abordar sobre isso? Né? A história, quando a gente está estudando cemitério, estudando o passado, que ele é um patrimônio histórico, por que ele se tornou um patrimônio histórico, né? O que é um patrimônio histórico, é aquilo que Irene estava falando sobre locais de memória, né? Locais que sejam construídos para aquele fim, como museus, ou que foram tornados e foram valorizados depois como patrimônio, né? Locais que ativam a nossa memória, né? Quando nós estamos nesses locais, nos vêm memórias,
mecanismos como se ativam como uma pistola e nós começamos a relembrar o passado, entender o que aquilo ali está sendo mostrado. A sociologia também, numa aula dessa, né, a partir do momento que a gente discute por que foi feito um cemitério, o que é que estava acontecendo na sociedade, quais eram os agentes, né, históricos que estavam reivindicando o cemitério, quais os que não estavam querendo, por que ele foi feito, o discurso religioso em frente ao discurso higienista, como eu vou falar mais à frente, o sanitário, né, a antropologia, né, nós começamos a estudar a morte, por que as pessoas, o que elas pensam da morte, por que elas fazem aqueles túmulos, o que é que está no pensamento dela que existe do outro lado, a arquitetura e o urbanismo também, né, a partir do momento que a gente vê que o cemitério ele é feito num determinado local em uma determinada época, ele segue, né, uma arquitetura, ele tinha um objetivo de ser entendido como uma cidade, tanto é que ele tem ruas, né, para abrigar essas moradas em que as pessoas possam visitar, e também o direito, né, a partir do momento que a gente vai entender que ele era supostamente um cemitério público, né, não mais sob o domínio católico, a gente vai ver que as pessoas tinham direito a ser enterradas ali, muitos não queriam, outros reivindicavam que existisse uma capela para sacralizar o local, algo que eu vou dizer mais à frente, né. Então, tudo isso para um aluno de ensino fundamental, embora a gente ache que seja muito à frente, né, do que eles estão acostumados a ver, mas a gente tem que valorizar o ensino público, né, a excelência disso, a gente vê que a gente abre justamente um leque de possibilidades dele para entender, inclusive, e valorizar as ciências humanas, né, que são muito malquistas na rede básica, pelos nossos governantes, e a gente começa a introduzir ele nessa valorização desse conhecimento local, dessas ciências humanas, o que é importante. Então, né, como pontos temáticos, primeiramente, a gente pode desnaturalizar a concepção de que a morte sempre foi feita em cemitérios, né, é algo que é muito comum, a gente achar que não, cemitério é local de morto, sempre foi feito assim, para a gente que teve uma formação, né, a gente que é um diferenciado, nós somos privilegiados, a gente sabe que na medida que a gente estuda a história, né, quando a gente está estudando ciência das religiões, a gente vê que varia como as pessoas e as culturas veem a morte, varia como elas se enterram, variam, muitos não se enterram, se cremam, né, muitos tem outros ritos fúnebres. Então, a gente vê que não foi sempre assim, né? Isso é uma tendência o quê? Ocidental, particularmente do século XIX, como o Irene falou, e a gente está sempre tentando localizar a história dentro de um ponto que ela se contextualiza a macro e a micro, né? A macro-história e a micro-história. A micro-história é a nossa história local, onde nós estamos habituados e situados, né? Mas a gente não parte de um pressuposto que a gente não segue ninguém, né? A gente está envolvido numa tendência da legislação brasileira, que a legislação brasileira é influenciada por outras legislações, nesse caso, no que tange à morte da francesa. Então, tudo está interconectado, né? Então, a gente começa a desnaturalizar. O que é o ato de desnaturalizar? É você não tornar natural, é você falar que existe justamente uma influência cultural, ou seja, uma influência humana, né? As coisas não sempre foram assim. O cemitério não sempre existiu, né? O ato de se enterrar em cemitério também não sempre existiu. Então, você começa a mostrar para o aluno que, ó, por exemplo, quando você está estudando no Egito, eles não se enterravam em cemitério, né? Eles tinham outras práticas fúnebres. E a gente começa a perguntar depois disso, né, para os alunos. Então, eles vão começar a questionar, se isso não sempre existia, onde é que as pessoas se enterravam antes disso, né? Como é que a gente pode dizer se não tinha um cemitério, onde é que as pessoas, quando morriam, para onde é que elas iam? A gente começa a contextualizar que no século XIX, e até muito antes, ao longo da Idade Média, essas pessoas tinham a prática de serem enterradas aonde? Nas igrejas, né? E a gente passa um slide, por favor. Então a gente começa a dizer, professor, em quais igrejas? Na igreja que eu frequento, aí você também começa a falar, não, a igreja que você frequenta ela é muito recente, provavelmente, né? Mas essas igrejas mais antigas, como quais? A igreja de Nossa Senhora da Apresentação, a igreja de Nossa Senhora dos Pretos, do Rosário dos Pretos, né? E a igreja dos militares. E, professor, mas por que eles se enterravam nessas igrejas? Né? Eles não tinham medo? Aí você começa a dizer, não, mas que havia uma crença, né, religiosa na época. Como é que funcionava o imaginário deles? O que é que eles pensavam a respeito da morte? Né? E quando Jesus voltasse, né, que eles eram todos católicos, por excelência, já que existiam o regime de padroado, quando essas pessoas morressem, elas eram enterradas dentro das igrejas, porque elas acreditavam que quando Jesus voltasse, o que é que aconteceria? Um dos primeiros locais que ele iria passar seriam as igrejas, né? Essas pessoas não seriam esquecidas. Então, a gente, caso seja presencial essa aula, né, a gente mostra essas 3 igrejas, né, já valorizando aquilo da história local, mostrando a eles que nós temos história assim, não só como a gente vê, né, São Paulo, quando eles estão estudando história do Brasil, né, só vê São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos a história local, né, mostra que no interior dessas igrejas estavam todas essas pessoas enterradas, ao ponto que quanto mais tempo passava, né, iam lotando,
e era mais cara também perto do Santíssimo Sacramento, que é o altar. Aí, professor, então por que essas 3 igrejas? Por que essas diferenciações? Não, porque tinham pessoas que não podiam ser enterradas nas igrejas, né? A igreja Nossa Senhora da Apresentação era uma igreja elitista, né? Era para gente branca, da alta sociedade, que tinha condição de estar ali. Alguns menos favorecidos, mas que eram brancos, começavam a ser enterrados nos atos, ao ponto que a praça André de Albuquerque, né, que é essa praça que enfrenta a igreja Nossa Senhora da Apresentação, é uma, muitos historiadores dizem, inclusive Cascudo, que ela foi feita sobre um monte de ossos, né, ossadas ali embaixo. Então, essas pessoas que não podiam ser enterradas ali, iam para onde? Né? Tinham os militares, que eles, embora também fossem brancos e da alta elite, eles tinham uma igreja para si, mas os negros, os outros, começaram a fazer o quê? Faziam irmandades para, a partir disso, irem juntando dinheiro, né, com missas, fazendo até o ponto de levantarem uma igreja e terem seu próprio espaço, né? Tanto é que a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos fica um pouco mais distante da igreja Nossa Senhora da Apresentação, embora fosse ligada a ela, e foi feita, inclusive, essa homenagem à frente. Quem já foi na frente dela, né, vê que tem umas estátuas que remetem ao tempo da escravidão e dizendo que esses, sim, foram os grandes autores dessa igreja, né? Volta um slide, por favor. Não, voltar para trás. Para trás. Então, a gente começa mais um para frente. A gente começa a mostrar como era essa concepção da morte no século XIX, né? Uma concepção católica, de que você era cristão, de que se você não fosse ligado à igreja, você não tinha direito à sepultura, né? Ou seja, não havia uma secularização ainda. Se uma pessoa fosse tida como indigente, prostituta, esse termo mesmo, né? Embora seja um pouco difícil de falar e danoso, não, cidadão, se ele fosse considerado indigente, uma prostituta, se ele fosse de outra religião não ligada à católica, né, do candomblé, se ele fosse considerado ateu, se ele fosse anglicano ou protestante, essas pessoas não eram enterradas dentro da igreja, né? Era solto na rua, vários trabalhos que problematizam isso, né, e discutem isso, eram soltos na rua, era denegado o direito de sepultura, né? Então, essas pessoas que não eram católicas não tinham esse direito, até existia o cemitério público do Alecrim. Por isso que é uma forma também de a gente trabalhar em sala de aula a secularização da morte, né? Esses direitos eram tidos pela igreja, né, no regime de padroado, a igreja dominava de uma forma geral a vida do cidadão, né? A partir do momento que hoje nós estamos numa secularização, se você tem um filho, você não necessariamente precisa batizar ele na igreja católica para ele ser um cidadão, né? Você faz isso num cartório civil, né? Antigamente era feito na igreja, ela dominava isso com o batismo, né? Se você vai fazer um matrimônio hoje, você vai se casar, senão também não necessariamente precisa fazer sob o credo católico dentro da igreja católica. Você pode fazer num cartório civil, antigamente era feito na igreja, né? Então a igreja e a morte, com o livro de óbito, o registro de óbito hoje, quando alguém morre, né, é feito também pelo cartório civil, de forma secular, e antigamente era feito pelo domínio da igreja. Então a igreja dominava a vida do cidadão, né? E o império, antes de se tornar império, com a colonização, né, que a coroa ficava em Portugal, se beneficiava desse regime de padroado, né, porque ela controlava os cidadãos a partir da igreja, que fazia a partir dos sacramentos, fazia esse domínio e caracterizava cada cidadão a partir disso. Então, por que existiu? Se onde eram enterrados, todo mundo era católico, e teoricamente viviam assim, qual foi a necessidade de construir um cemitério público, né? Foi a necessidade daqueles outros cidadãos que não eram católicos ter um local para sepultura? Não, né? Aconteceram, inclusive nós estamos hoje num episódio de pandemia também, né? Tivemos alguns no século XIX, de varíola, de bexiga, e a da cólera, né? Que foi uma das maiores. A cólera foi justamente a razão no qual surgiram os cemitérios públicos. Naquela época, acreditava-se que quando uma pessoa morria, né? A ciência não era tão avançada, o corpo em decomposição começava a exalar, né? Aquele cheiro ali era considerado miasmas. E eles acreditavam que esse cheiro também eram responsáveis por disseminar doenças, caso o morto, o cadáver, tivesse morrido fruto dessa doença, né? Então, a partir disso, essas pessoas começaram, por assim entender, né, que os corpos exalavam esses miasmas, começaram a parar o enterro dentro dessas igrejas, porque as igrejas eram uma das principais instituições sociais do século XIX, né? As pessoas frequentavam bastante as igrejas, e a partir do momento que nós estávamos numa pandemia, muitas pessoas estavam morrendo, onde essas pessoas eram sepultadas era dentro dessas igrejas, e as pessoas iam para as igrejas, né? Era um ciclo vicioso que não ia dar fim a essa pandemia.
Então, essas pessoas que se diziam os então intelectuais da época, né, médicos, sanitaristas, advogados, eles começaram a reivindicar que isso fosse cessado o enterro dentro dessas igrejas, né, para que o quê? Como uma medida sanitária, uma medida higiênica e salubre, essas pessoas não perpetuassem esse ciclo de pandemia. Morreu de uma doença, era enterrado dentro da igreja, pessoas iam para a igreja, esses corpos estavam em putrefação, exalavam esses miasmas, as pessoas aspiravam dentro das igrejas, ficavam doentes e assim sucessivamente. Então, eles começavam a fazer, requiseram o quê? Que esses locais de sepultamento fossem feitos bastante distantes da cidade, né? Isso é uma legislação francesa, como a gente estava falando, as problematizações que existem na história local com a história global, né? Que vai dando continuidade ao nosso processo histórico. Então, eles acreditavam que esses cemitérios deveriam ser distantes das cidades, né? Passe 4 slides aí, por favor, eu acho. 4. Pronto. Ficou um pouco ruim aqui o mapa, né? Mas referencia justamente isso. Ó. Esse ponto vermelho aqui embaixo é o cemitério do Alecrim, né? Onde ele foi feito, ou seja, o primeiro cemitério público que foi inaugurado em 1856. Né? E aqui era, então, a Igreja Nossa Senhora da Apresentação. A Igreja do Galo aqui embaixo dela e ali em cima a Igreja Nossa Senhora Rosário dos Freitas. Ou seja, a gente vê que há uma distância, né? Hoje em dia não, porque a urbanização vai crescendo, estamos 2 séculos depois, né? Já tudo é cidade. Mas antigamente, a então cidade era considerada o quê? A Ribeira e a Cidade Alta, né? E onde foi posto o cemitério do Alecrim? Justamente para que as pessoas que fossem ali ficassem, ao exalarem os miasmas no seu processo natural de putrefação, né? Ficassem bastante distante da sociedade. E foi a partir disso que foi surgido os cemitérios públicos, né? Você que é de algum interior, você que, para a gente estar fazendo um paralelo, né, entre a história local e outras histórias de outros locais, a gente vê que os cemitérios públicos são sempre distantes também do que entendia a nossa cidade antigamente, né, dos nossos centros históricos. E a justificativa era justamente essa, que as pessoas não tivessem contato com aquelas pessoas que já tinham morrido, né? Volta aí 4 slides, por favor. Aqui. Então, o cemitério público é um espaço secularizado, a gente começa a problematizar isso com os alunos também, né? Principalmente no 8º ano, quando a gente está discutindo religiosidade, crenças religiosas, espaço público, economia. O cemitério, ele em seu enunciado, ele diz ser público, né? Mas por que no cemitério público, inclusive é bastante comum isso em todos os locais onde a gente está vendo, existe uma capela, né? Sempre tem ali uma igreja católica, aí a gente começa a problematizar. Ele, em teoria, seria público. Público por quê? Porque todas as pessoas poderiam ser enterradas ali e ele tinha sido feito a partir de um custo do Estado, né? Ou seja, ninguém poderia não ser enterrado ali, como era, por exemplo, numa igreja católica. Se você cometeu algum crime, você foi condenado pela então justiça da época e foi condenado à forca, pronto, você perdeu o seu direito cristão. Era como você não ser sepultado, era a mesma coisa de você ser excomungado, né? Não classificatoriamente pelo Papa, etc., mas você ser excomungado é o quê? Você perder o direito da cristandade, né, de salvação. E as pessoas temiam isso pelo terror psicológico que havia na época. E o sepultamento, você não ser sepultado na igreja católica, que era a etapa final do rito fúnebre, também era igualmente perigoso para a sua salvação, né? Então, a partir do cemitério público, as pessoas têm um direito a isso. A gente vai ver justamente nos próximos slides o que? A diversidade religiosa que existe no cemitério público, né? E outra forma também, caso você não queira abordar essas coisas que nós apontamos, né? A história do cemitério, etc., as crenças religiosas, nós podemos fazer o quê? Um tour pelas principais personagens históricos que estão enterrados no cemitério. Como o colega falou, tem o João Machado e alguns outros muitos que nós podemos fazer, né? Apontar, mostrar que aquele era o principal cemitério, mostrar os túmulos dele, como eles fizeram aquilo para ter uma diferenciação social, né? Passe aí, por favor. Passa. Aí aqui, para não se alongar tanto e não ler, né, a gente começa também a problematizar de uma forma histórica o que é a necessidade dos então os presidentes, o que eles apontavam, né, os presidentes da província, da necessidade desse espaço, de um cemitério público, de que eles mostravam que muitos eram higienistas, outros eram católicos, falavam que as casas do seu senhor estavam abarrotadas de mortos e aquilo não era a principal ideia de uma igreja, que elas deveriam ser casas do senhor e por isso ambientes salubres, etc. Passa aí.
Passe aí, por favor. Certo. Aí aqui a gente vê que havia necessidade, a gente vê o relatório, né, como se fosse no diário oficial daquela época, né, o decreto que autorizava a quantidade, e a gente viu que o então presidente Bernardo Passos fala que não houve, não deu o dinheiro que eles haviam dado antes, quer dizer, antigamente, né, e é uma prática bastante comum na nossa política, o superfaturamento. Ele já disse que foi necessário fazer outra medida para ter mais dinheiro. Passe aí, por favor. Aqui, pode passar. Aí aqui a gente vê a urbanização do cemitério, né? Ou seja, o cemitério ele é loteado em quadras, ou seja, era como se fosse realmente uma cidade dos mortos, né? Tem autores que falam de necrópolis, né? É como se fossem cidades mortuárias. Ele possui nome de ruas para valorizar e incentivar a visita aos cemitérios, né? Você criando um vínculo com o túmulo. Eram verdadeiras moradas dos mortos, né? No qual você, a partir disso, era um local de memória, porque você entrar nele, você lembrava das pessoas, você lembrava das personalidades das pessoas que estavam ali enterradas, e a partir disso você tem reativado a memória dessas pessoas e o que você já viveu, momentos afetivos. E passe aí, por favor. E a capela, né? A gente chega na problematização da laicidade, né? Se ele é público, por que tem uma capela dentro dele? A partir do momento que no século XIX as pessoas eram enterradas, né, sobre aquela justificativa que eu já falei, de ser enterrado para quando Jesus voltasse na sua segunda vinda, essas pessoas serem salvas, né? E foi um choque que teve essa pandemia e as autoridades falaram que a partir daquilo ali, né, elas deveriam ser enterradas longe das casas do Senhor, da igreja da sua divindade, né? Muitas não quiseram ser enterradas nisso, né? E nós podemos analisar os registros do livro de óbito da Arquidiocese de Natal, que era quem controlava essa morte. Fala, nós vemos que antes de ser construída a capela, poucos foram os enterros e sepultamentos ali, muitos ainda continuaram sendo enterrados nas igrejas. Os poucos enterros que tiveram foram de pessoas que eram praticamente não tiveram o direito de escolher, né? Foram negros e indígenas que foram enterrados nisso, até que 5 minutos, professor. Oi? 5 minutos. Sim. Até que começaram a reivindicar a construção de uma capela, né, como uma forma de sacralizar. A gente que passou por ciência da religião, a gente pode estudar teóricos que já trabalharam a fenomenologia da religião, né, como Michel Eliade, ele fala da sacralização do espaço com a hierofania. Então, a partir dessa igreja, é como se ele estivesse sacralizando as pessoas que estavam morrendo a partir daquilo, né? Aí sim, começaram a ser enterrados dentro dessa igreja, dentro desse cemitério público, né? E por isso que a gente vê a presença tão forte do catolicismo ainda, embora a Igreja Católica tenha perdido o domínio sobre a morte, né, a secularização. E a gente começa também a fazer paralelo de que, por isso, em muitas instituições e repartições públicas que nós vamos, há a presença de igrejas, né, a presença de crucifixos, a gente fala que, pode falar, né, que a secularização, de fato, foi feita com o advento da República, né, em 1889. Mas, assim como o cemitério público foi fruto também de uma secularização, só que as pessoas em si não foram secularizadas, né? Elas reivindicavam aquilo. Então, embora a gente em 1889 fosse um país laico, as pessoas não deixaram de ser. Ainda falta uma maturidade dessas pessoas de estarem respeitando o direito das outras, de estarem não colocando suas crenças particulares em ambientes públicos e fazendo esse paralelo para estar explicando isso, né? Passe aí, por favor. Então, aqui nós podemos ver a diversidade religiosa que existe dentro do cemitério do Alecrim, né? E por ser justamente público. Se fosse um cemitério católico, nós provavelmente não teríamos isso, né? Existe a devoção popular do Padre João Maria, né? Aqui nós temos também pilotos protestantes que foram enterrados ali. Nós temos uma ala judaica dentro do cemitério. Temos o mausoléu maçônico, como o colega falou. Nós vemos nas representações dos túmulos, né? Algo que não remeta só necessariamente a essas religiosidades que eu já falei, católicos, nós vemos traços, às vezes, de islâmicos em certos túmulos, às vezes a pessoa, talvez, provavelmente, né, nem tinha essa ideia, mas achou bonito fazer aquilo. Nós vemos que temos também traços da cultura grega, né? Colunas de forma... Enfim, dá para fazer grandes abordagens a partir disso. E passe aí, por favor. E, a partir do momento das personalidades históricas, né, que nós já vimos, que estamos falando, nós temos diversos, né, que eu coloquei 6 só para botar e caber dentro desse slide, mas nós temos diversas, nós podemos falar, mostrar o túmulo dele, fazer um pequeno relato da biografia, quem foi, para estar justamente valorizando essa história local, né.
Lembrando que existem muitas outras pessoas que também tiveram sua valorização histórica, né? Já que nós estamos na nova história não valorizando essas grandes personalidades, mas que tiveram sua importância também, que nós podemos falar. Pronto. E só para fazer uma propaganda, né? E valorizar justamente a história local, valorizar os autores potiguares. Recentemente eu publiquei a minha dissertação em livro, né? Já faz um pedaço que eu estou com os livros saíram, acho que desde abril, só que não deu para fazer lançamento, nada por causa da pandemia, né? Mas para eu não ficar também com os livros aqui, caso já estou começando a vender, né? Se alguém tiver interesse, falando justamente sobre história local, a importância do cemitério do Alecrim, algo que eu já venho pesquisando aqui, inclusive Irene foi originária desse projeto, né, quando participou da minha banca da graduação ainda da UERN, que eu estudei o cemitério, e pesquisei, e estou dando continuidade até o doutorado agora, né? O livro o título é Os Muros do Além, a construção do cemitério do Alecrim e a dessecularização da morte em Natal. A gente trabalha um pouco do que eu falei aqui, trabalha esse processo de secularização, que não é secularizado, mostra os registros de óbito de quem era enterrado. Enfim, uma pesquisa bacana para que... E agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, professor Diego. Parabéns pela contribuição. Eu gostaria de contribuir também, professor, que a Constituição brasileira ela tem um peso muito grande em cima da construção, inclusive da perspectiva das religiões, né? Porque na Constituição, na formação da Constituição brasileira, tem uma parte do início da Constituição que diz que toda religião será respeitada. Toda religião será respeitada, as pessoas podem praticar suas religiões, mas existem espaços particulares que não atrapalhem a religião oficial do Estado, que era da Igreja Católica. Então, não podia nenhum outro espaço religioso ter a formação de uma igreja que não fosse a Igreja Católica. Então, os protestantes não podiam ter o seu formato de igreja, como a gente chama de pirâmide, né, de pontiagudo, né? Que essa ponte é uma ponte de ligação com o transcendente. Então, as igrejas protestantes perderam essas características aqui no Brasil. Então, elas passaram a ter outros formatos que não era de igreja. Os centros de espaços da cultura afro, os terreiros, não podia ter o nome terreiro de Iracema, terreiro não podia ter o nome nos seus terreiros. Então, são coisas muito escondidas que eram feitas, né? Praticadas na ditadura militar, onde se houvesse um tambor batendo, a polícia chegava lá e batia e acabava com a baderna, como eles falavam no período, né? E podemos ter também uma perspectiva nova também, professor e professora Irene, de como a pandemia pode mudar como as pessoas vão passar de agora em diante, ver a questão dos rituais mortuários religiosos, principalmente, quando tem um período de velar o corpo, e esse período de velar o corpo não existe mais, né? Tem que enterrar o mais rápido possível, sem a presença de pessoas em torno daquele corpo velando e fazendo o processo da passagem fúnebre e da passagem mortuária. Então, eu acho que temos muito a pesquisar, temos muito o que fazer com relação a esse período de pandemia que estamos passando, e parabéns a vocês dois, né, o quanto vocês contribuíram e fortalecem o ensino religioso, né. Eu fiquei com muito mais vontade de pesquisar mais ainda. Eu acredito que todos os professores, pesquisadores, cientistas estão se deslumbrando, fizeram muitas anotações e com certeza beberam de duas fontes preciosas. Vou agora ao chat, tá bom? E vou fazer algumas considerações. A professora Elizabeth faz aqui a seguinte questão: uma pergunta que seria de um aluno, professor, e antes dos negros e pobres se juntar para fazerem suas igrejas e se enterrarem, iam para onde? Acho que essa pergunta fica para o professor Diego, né, que ele fez esse levantamento. A professora Fátima diz: no cemitério também tem um passado, um espaço dos judeus.
tem muita história desse espaço público, pena que está muito depredado, muitos túmulos depredados, os símbolos sagrados. E Temes fez uma inscrição, né? Tem uma inscrição de Temes que ela quer fazer uma pergunta para o professor Diego. Temes, por favor, faça a sua pergunta. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Temes. É para o professor Diego. Eu vou fazer uma consideração primeiro, aí eu faço a pergunta. Eu tenho uma relação assim familiar com o cemitério do Alecrim. Meu pai está enterrado lá. E assim, quando eu era criança, uma das memórias marcantes de relação com meu pai, eu perdi meu pai, eu tinha somente 13 anos. Mas até então, meu pai era um pastor protestante, né? Presbiteriano, mas meu pai gostava muito de cultura. E a nossa programação familiar no dia 2 de novembro de todo ano era ir ao cemitério do Alecrim. E ali ele nos apresentava todos os túmulos, esses que você falou, né, os mais famosos, contava as histórias, a minha mãe também contava todas as histórias, então eu nunca esqueci da parte do túmulo dos judeus, aquilo me marcava, acho que já tinha ali um sinal que eu iria estudar sobre religiões, porque eu me encantava com aquilo. Então, eu tenho essa relação muito forte com o cemitério do Alecrim, que culminou meu pai ter sido enterrado lá. E aí, a minha pergunta é, como na sua vida acadêmica, né, a gente sempre escuta que devemos falar do que nos traz paixão, né, que nos traz interesse. Como é que o cemitério do Alecrim, assim, surgiu como interesse acadêmico na sua vida? Eu gostaria de escutar de você como é que surgiu, já que eu tenho essa relação com o cemitério do Alecrim. Essa é a minha pergunta. Responde agora? Pode responder, professor. Não tem mais ninguém mais se inscreveu, não. Tá bom? Tá bom. Vou responder primeiro a de Elizabeth aqui, né? Cadê? Como era feito essas pessoas... Ele tá falando aí, o Marcos. Uma questão, né? Até uma colaboração a partir do que foi registrado das pessoas serem enterradas nas igrejas, né? No início da história. Ainda hoje, na igreja matriz, ainda é enterrados os arcebispos da cidade natal, né? Então, Dom Marculino primeiro, e também lá foi realmente enterrado algumas figuras históricas, mas ultimamente tem sido só para arcebispos. Então, os pesquisadores podem ir lá também ver, desde o primeiro do Marculino, né, que teve do Alaí, né, que está lá. Eles ainda é o requisito dessa história, só sendo que é uma coisa, digamos, seletiva, somente os arcebispos, né, que é bem enterrado, tudo, tem um estudo lá, tudo bem acabado, então pode ser visto também para realmente verificar isso dentro desse contexto que foi abordado hoje. E outros também pesquisadores. Obrigado. Obrigado, Marcos. Sobre a de Elizabeth, né? Como essas pessoas eram enterradas e o que aconteceu com elas. Então, aqui no Rio Grande do Norte, na história local, ela é muito escassa sobre isso, né? O que fazia. Mas tomando como pressuposto o que acontecia na história de forma geral do Brasil e a gente reverberava aqui na história local, né? Por exemplo, João José Reis, um importante historiador conhecido, né, da cena nacional, tem grandes obras. Ele fez uma obra particularmente sobre um cemitério e sobre a morte na Bahia, né, do século XIX, Bahia oitocentista. E ele fala justamente que naquela época, aos negros era lixo, mano. Né? Ele retrata, é doloroso falar isso, mas quando morria, jogava-se nos cantos. Algumas instituições de caridade começavam a reivindicar os direitos, mas aquilo de forma muito embrionária ainda. Né? Alguns jogavam os cofres na porta da igreja, ver se sobre a moralidade e a compaixão cristã, se as pessoas pudessem enterrar ele, ou algum padre, alguma coisa, mas não, era jogado mesmo no lixo, no lixão, jogava nos rios. Os padres, de fato, retiravam isso, né, porque era, além de ser considerado escravo, era considerado que não tinha o credo católico, e a gente sabe que a igreja católica e a evangélica em si, elas são bem autoritárias quanto a isso, e
fascistas, elas negam mesmo, aquelas pessoas que não é considerado católico estão no inferno, então ficava por isso mesmo. É uma parte dolorosa, assim como o período da escravidão foi, isso é só mais um traço do que a gente carregava com isso, né? Inclusive, a escravidão foi legalizada pela Igreja Católica, né? Então, era bastante doloroso mesmo que aconteceu com essas pessoas, até elas verem que, enquanto agentes históricos tinham que reivindicar e se mobilizar contra isso, aí a Irmandade de Rosário dos Pretos é um fenômeno nacional, né? Não é particularmente aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. Em todas as principais cidades, em Ouro Preto, Mariana, Rio de Janeiro, São Paulo, nas pequenas, Pernambuco, Recife, tudo, haviam essas irmandades de negros que eram justamente para terem os seus locais de sepultamento. Então, eles, por eles mesmos, doavam a força de trabalho como escravo, né? Outros doavam, de escravo liberto, outros doavam dinheiro, outros juntavam para construírem isso. E é algo que deve ser digno de nota. Inclusive, há uma valorização muito grande da Igreja Nossa Senhora do Rosário a partir disso, né? Tanto é que ela foi feita, como eu mostrei, em 1713. Ou seja, toda a época colonial, os negros não tinham um local de sepultamento, até aqui, no caso particular de Natal, até 1713. Sobre a de Temes, né? Inclusive, em conversa com Temes já, né? Eu dou aula numa escola que faz referência ao nome do pai dela, como ela falou, que a gente já viu, né? Inclusive, o pai dela também está sepultado lá, que é o Fernando Machado. E como é que surgiu essa temática, né? Cada pessoa tem uma particularidade, se interessa pelo que gosta, né? A minha, que também possui uma particularidade, mas é um caso mais inusitado, né? Chegou em 2011, eu defendi em 2012, era mais ou menos 2011, quando a gente está pagando monografia 1, né? Porque a gente tem que delinear o projeto, eu não tenho o que trabalhar, né? Então, e que inclusive era uma prática comum na ciência de religião naquela época no curso do nosso departamento, né? Que era um curso que não tinha tantos projetos, a gente ficava meio que perdido no que trabalhar. Até que eu cheguei para Rodson, que era o meu orientador, perguntando o que dava para trabalhar, o que não dava. Aí ele falou sobre a família Palatinic, que estava sepultada no cemitério do Alecrim, né? Aí pronto, a partir disso a gente começou a estudar a morte, eu fui me interessando e virou um projeto de pesquisa para a monografia da UERN, depois virou outro, abordando, na monografia da UERN abordava a diversidade religiosa que existe no cemitério, na monografia da UFRN, né, e inclusive uma correção, que eu não sou licenciado, infelizmente, em História, eu sou bacharel, sou historiador, né, o que não me permite ser professor de História, somente por ser licenciado em Ciência da Religião, sou professor de ensino religioso. Então, como historiador, de lá eu fiz o projeto valorizando a história do cemitério, depois virou o projeto para uma dissertação com mestrado, está agora na tese de doutorado, né? E só um adendo também ao que Marcos Antônio falou. Pois é, Marcos, a igreja, ela ainda, os seus padres, seus arcebispos, né, seus representantes ainda são sim, enterrados em igreja até hoje, desde aquela época, né? Só que o que é que aconteceu? Essa teoria do miasma, né, que é a exalação, esses cheiros pútrefos que os corpos, quando estão em processo de decomposição, soltam, exalam, né, ela era uma teoria, ela não era comprovada cientificamente, e com o avanço da ciência se mostrou que ela era inexistente, ineficaz, né? E a gente, Pasteur, no início do século XX, com as teorias científicas, né, e o desenvolvimento do microscópio, etc., nós começamos a ver que os vírus, as doenças são produzidas por bactérias, né, e vírus, né, seres minúsculos, e naquela época não tinha nem como saber. Então a gente viu que não eram os corpos em putrefação que mostravam isso, né, que exalavam essas doenças. Então ficou praticamente inexistente o argumento do cemitério ser distante. E essa ideia, essa justificativa que existia. Por isso que hoje em dia se pratica. Mas isso foi importante para secularizar a morte, né? Para sair do domínio da igreja e se tornar um direito civil mesmo, você ser sepultado. Ok. Irene, professor, temos ainda 20 minutos, né? Me foi colocado meia hora para fazer essas intervenções. Gostaria que tivesse mais, né? Tem muitos professores aqui que poderiam contribuir e estou à disposição ainda. Erlon, eu queria fazer só alguns complementos, né? Sim, professor Irene. No momento que a gente estava aqui falando sobre o cemitério, né? O cemitério é sempre um espaço muito importante para a gente pensar uma série de coisas, e eu queria fazer só uma referência também, que o cemitério, além daquelas
dessas questões todas que Diego relatou, né, que ele trouxe, da questão da arquitetônica, da questão de concepções, de personalidades. O cemitério, ele também, Diego, nem sei se isso você aborda no seu trabalho, o cemitério também é um espaço de culto e de transformação de santos populares, né? Eu estava lembrando aqui, e está até aí bem caladinha, Pamela, não é? Pamela, que eu orientei o trabalho dela na graduação, e no trabalho de Pamela, ela justamente trabalhou a perspectiva dos santos locais, e ela fez um trabalho sobre 2 santos locais, que é a Marane, a menina que foi morta pelo maníaco da bicicleta, lá na estrada de Genipabu, mas também a Pamela descobriu o culto ao menino Zezinho, que é lá no cemitério do Alecrim, né, e é tema da monografia dela. Então, assim, no cemitério do Alecrim existem, né, alguns, da forma como se cultua o Padre João Maria, que, claro, tem uma evidência maior por ser alguém mais público, mas existem pequenas devoções e pequenos, né, cultos que terminam se formalizando, como é, por exemplo, o caso do Baracho, no cemitério do Bom Pastor, né? Então, assim, esse é também um espaço de ligação com essa questão do transcendente da religiosidade popular, das apropriações que se fazem em relação a esses personagens, né, que tiveram uma morte de uma forma muito violenta e que terminam sendo acionados num outro espectro, que é no espectro de santidade, né? Então, isso é uma outra coisa que também é interessante, né? E embora, claro, a gente hoje tenha falado sobre, em particular, o cemitério e a questão dos espaços religiosos do centro histórico, mas eu queria só reforçar que a perspectiva de pensar o ensino religioso a partir de uma relação com o espaço urbano, com o patrimônio material e imaterial, ela é possível numa escala muito maior. Eu diria que na escala da cidade como um todo, né? Todos os lugares, todos os bairros, todas as ruas, todas as comunidades, elas têm suas histórias e, inevitavelmente, a gente encontra, desde que a gente procure, essa relação entre a memória do lugar, né, e os lugares de memória e as memórias do lugar, essa relação com a religião, com a religiosidade, com as práticas devocionais, né, com as figuras emblemáticas dessa tradição ou dessa condição institucional, né? Então, esses dias eu estou, esse semestre, com a disciplina de História das Religiões, né? Esse semestre eu estou lecionando novamente, e os alunos estão exatamente num processo de investigação, né? E aí eu digo, não precisa buscar aquilo que já se fala, ou que meio que já é evidente, né, na cidade, em termos de temas ou de espaços que já são conhecidos. Pesquise temas dos quais não se falou, eu sempre digo isso, quem foi meu aluno desde o começo sempre me ouvia falar isso. Procure falar de algo que ninguém falou ainda, procure falar da rezadeira, que é sua vizinha, né? Procure falar de uma determinada crença que acontece no seu bairro, de um tipo de reunião, de um tipo de aglomeração em torno de uma devoção ou de uma determinada atividade religiosa, fazendo esse percurso de conhecer o que está próximo a nós, que a gente se conhece cada vez mais, né? Então, assim, só reiterar essa possibilidade de que investir em compreender o que está próximo é sempre possível. E aí a gente tanto pode ir aonde isso está, ou fazer por meio de um processo de pesquisa, de levantamento, né, de inventariação, de mobilização dos nossos alunos, né? Então, reforçar a importância disso.
Obrigado, professora Irene. Quero dizer que o link lá para a frequência está colocado, né, para avaliação. Por favor, façam lá. E o professor Ronivaldo puxou aqui minha orelha, dizendo que é a segunda vez que ele coloca, e eu vou colocar, claro, professor Ronivaldo, que finalmente colocaram a identificação no cemitério, né, cemitério do Alecrim, que antes não tinha, e tentaram florir, né, colocar, pintar de uma forma mais chamativa, né, mas fica muito a desejar muitas situações com relação à depredação dos túmulos, né, a falta de reconhecimento como um espaço também sagrado e um espaço de história também. Mas alguém quer fazer alguma... Só uma pergunta ao cara que falou, né? Botaram ali onde eu tinha postado a foto mesmo, foi? A entrada? Recentemente, acho que eu tive lá sábado, só que realmente com uma falha minha, eu não entrei pelo principal, que fica na Avenida A11, né, no caso. Eu sempre entro pela lateral, mas que bom que colocaram, porque realmente era algo muito preciso, né? Pelo menos uma placa, alguma coisa que indicasse, até para quando tira uma foto, qualquer tipo de pessoa tem a identificação. É verdade, Diego, eu passo lá na frente todo dia, vou deixar minha menina na escola e eu sempre tive muita curiosidade, né, com o cemitério de Alecrim, já inclusive entrei outras vezes, também fazendo trabalho com alguns alunos, e percebi que colocaram na frente, do lado esquerdo. Que bom, viu, colocaram, por isso que eu ressaltei aí, né, até que enfim, né, finalmente, eu vou lá, inclusive, tirar outra foto, então. E é interessante isso que o Ronivaldo e uma colega que falou também, está muito depredado, né? Pois é, por ser um espaço público, quem já passou em frente, quem já entrou, ele é aberto, os portões estão sempre abertos, inclusive nessa pandemia estava fechado, né? Mas justamente nessa pandemia, os enterros todos estão sendo diferentes, né? Não é por causa dos miasmas, não, é por causa justamente das aglomerações que um velório causa, né? Muitos conhecidos vão visitar, eles estão limitando. Lembrando, não é por causa do miasma, né, que estão proibidos os enterros dessa forma, só por causa das aglomerações. E sobre a depredação é isso, né, é um descaso com o patrimônio público, ele está sempre aberto, e ele deve ser aberto porque ele é público, agora deveria ter uma vistoria, né, não sei se um agente municipal, público, né, a guarda municipal deveria estar lá, mas deveria sim ser cuidado. Realmente a depredação, roubam ou qualquer tipo de outro objeto que tem algum valor, né, isso depreda o túmulo, o cara descaracteriza, é um crime de patrimônio histórico, né, porque você está tirando a legitimidade daquele prédio. Obrigado, professor Diego, obrigado, professora Irene. Nesse momento vamos começar nas considerações finais, eu vou me despedir, né, obrigado à professora Socorro pelo espaço, né, que foi considerado, e estou muito feliz de fazer parte desse grupo, né, sou professor de ensino religioso com muito orgulho, né, tenho muito orgulho de ser, e gostaria de encerrar a minha participação com um texto, né, uma mensagem. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, e eu gostaria de encerrar com um texto reflexivo nesse tema, né? Ser negro é sentir no sangue a vida, no coração a alegria que brota ao som dos atabaques da longínqua África. É sentir os pés que deslizam na passarela do samba, o corpo que vai esculpindo os movimentos ao som dos berimbaus. É dizer axé com a paz que vem do coração, banhado de esperança, de fé e de certezas, de uma manhã melhor, de liberdade e igualdade. É sentir o calor do sol que invade a pele negra bronzeada pela mãe natureza. É poder ver que o sangue do branco e do negro são da mesma cor e podem circular das mesmas veias, fazendo nascer a beleza morena mulata da cor do doce chocolate. Ser negro ou negra no Brasil é ser um pedacinho da África em solo sul-americano. É assumir a beleza da cultura afro estampada no rosto do Brasil brasileiro. É levar adiante a luta de Zumbi dos Palmares, de Martin Luther King e de Mandela. Ser negro ou negra é sentir-se gente, é sentir-se filho e filha de um Deus presente, que se faz com seus filhos e filhas. Axé, filho de Iemanjá, rainha do mar.
É o texto de Neuza Fernandes, de um livro que é Mensagens para o Ano Todo, e o professor, quem quiser, eu posso tirar uma cópia e mandar para quem estiver precisando, quem quiser, né, podemos fazer apresentações belíssimas com esses textos, ou com gravuras, ou com murais. Esse texto é muito, muito marcante para mim. Obrigado, professora Socorro, pela participação. Obrigado, professor Irene. Obrigado, professor Diego.